Olha, britanicamente, como acabou de dizer o Carlos Bragantini, 16 horas, uma quinta-feira, primeira quinta-feira de fevereiro de 2014. Faz muito tempo que a gente não fazia o Papo na Rede ao vivo. Aliás, que a gente não fazia o Papo na Rede. Alguns talvez tenham pensado assim, pô, acho que os caras desistiram. Mas a gente não desistiu não, estamos aqui. Daniel Choi, um abraço para você que está na sala aí do lado. Ô, Daniel. E tem acompanhado a gente. Jonadab Alves está lá com ele, um amigo que veio conhecer aqui o Koinonia. Aí como diria assim, que saudade de vocês. Você viu que a gente assim, sem saber, a gente veio uniformizado hoje. Né? Alguém vai dizer que a gente fugiu do presídio. E queria mandar um abraço também para Silvana Pavan. Silvana Pavan. Tá no Brasil ou já voltou para Suíça? Não, já voltou, tá na Suíça. Então deve estar um frio mas danado. Passou por nós aqui, passou deixou por São lembrancinhas Paulo. Bonitas. Muito obrigado. Mimos graciosos. Obrigado, Silvana. Estamos com uma sensação de 58 graus aqui em São Paulo nessa tarde de quinta-feira. Não aqui no estúdio, né? Que aqui tá bem gostoso. Não, aqui tá bom. Mas bem-vindo você que tá ao vivo. Se você tiver, entra no papo que a gente vai fazer. A gente está fazendo já. Se você não estiver ao vivo, né? Bem-vindo também. Bem-vindo a qualquer hora que você assistir, porque os programas ficam disponíveis. Eu queria lembrar que a gente continua com a rotina, toda quinta tarde, 16 horas, o Papo na Rede. E aí tem na quarta-feira, quando o João consegue, João Alexandre, a gente tem o meia hora que dificilmente dura meia hora, fica para 1 hora e tanto, tá? Não, então, e lembrando, Fernando, que nós temos aí 177 programas. Esse é o programa 178, né? Esse é o 178, então tem... Peguei na camisa aqui o número do presidiário. Tem muito conteúdo, né? Tem, você pode ver e como tem coisas lá. O Jonadab disse, né? Não precisa concordar com todos. Não precisa concordar, né? Aliás, nem a gente, viu? Porque tem alguns lá no começo, a gente muda, né? Não precisa fazer que nem o Fernando Henrique disse, esqueçam o que eu escrevi. Mas tem coisas que a gente vai amadurecendo, vai aprofundando mais à medida que a vida passa. Verdade. Eu escrevi um negócio esses dias aí, Carlos, no Face, até por conta de coisas que a gente vai vivendo. Eu tô com 49 e faço 50 em junho, né? Você tem 9 a mais do que eu, então tem mais chão. Mas eu coloquei assim, quando você tem 49, você se lembra do que é ter 19, que é a média aí da faixa da idade das minhas filhas, e a gente tem conversado algumas coisas em casa. E assim, quando você tem 19, você não tem ideia do que é ter 49, né? Então, é esse lance aí, a vida vai passando e vai vivendo. É verdade. O que a gente tem proposto para conversar hoje, você que está ao vivo aí, é o seguinte, pensando naquela fala de Jesus, Carlos Bragantini, façam isso em memória de mim. É uma fala que Jesus ele emite essa fala na hora que ele está repartindo o pão e repartindo o vinho que está sobre a mesa com os discípulos, marcando ali o início, claro, assim, deixando explícito que Deus está começando uma nova aliança, um novo pacto com a humanidade, não mais só com Israel, mas em Cristo agora com a humanidade. E há uma nova aliança que é feita no corpo e no sangue de Jesus, e Jesus pega o pão e o vinho e diz essas palavras. Uma boa parte da tradição cristã chama esse cerimonial, esse ato que se repete nas comunidades até hoje, chama esse momento de Eucaristia, algumas tradições protestantes inclusive. Outras chamam isso da ceia do Senhor, ou ceia memorial. E na realidade o que me levou, a ideia foi minha, se o tema for bom, é nosso, se não for legal é meu, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando assim, nós, e aí sobretudo numa herança protestante, evangelical, vamos pensar assim, eu acho que a gente acabou reduzindo muito a ideia dessa fala de Jesus àquele momento que se restringe a uma vez por mês, em que é assim que acontece na maioria das vezes nas igrejas. Algumas denominações no primeiro domingo. Algumas denominações só pela manhã. Isso. Porque à noite tem muito visitante e Exato. Os visitantes não seriam convidados para a mesa. E sem contar toda essa discussão que houve décadas atrás disso, sobre de quem participa e tal, mas assim, o que eu fiquei pensando, que aí envolve inclusive até essas discussões, é como que eu acho que a gente acabou
por restringir e reduzir aquilo que Jesus está falando quando ele diz: façam isso em memória de mim, do pão, do vinho, e esse sentido eucarístico. Eu acho linda essa palavra, porque inclusive ela está no Novo Testamento. Eucaristia é usada tantas vezes por Paulo, é uma palavra grega, usada, traduzida nas nossas Bíblias por ações de graça, boas graças, né? O reconhecimento de quem Deus é em nossa vida, mas nesse sentido especificamente, ações de graças por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. E com o passar do tempo acabou sendo aplicado em algumas tradições aquele momento da ceia. Mas quando a gente fala assim, façam em memória de mim, com essa consideração por um viver eucarístico, como é que a gente pode aumentar, ampliar o sentido do que Jesus está querendo dizer quando ele está partindo o pão? E eu acho isso muito significativo. Façam isso em memória de mim. Partam o pão, repartam o pão, partilha e trazer isso para o restante da vida. E aí a ideia assim, essa vida eucarística, essa vida que envolve gratidão, mas sobretudo reconhecimento de que a vida é um dom, ela é um presente, e que se eu quiser reter e quiser permanecer comigo, ela vai se esvair, ela vai embora. Então, na realidade, a proposta é essa, da gente considerar aquilo que eu entendo, Carlos, assim, que ficou restrito e reduzido a um, eu diria, quase a um lugar, ritual, a um ambiente, isso, a um dia, não é? A uma hora, a um rito, né? Então a um mero ritual com pouco conteúdo do significado dele, não que não tenha. Vamos nos, pelo menos até para que aqueles que estão conosco e partilhando desse momento, vamos ficar um pouco ainda nesse, antes um pouco do partir do pão naquela quinta-feira à noite, não é? Você tem Jesus lavando os pés dos apóstolos. E o lavar, e quando ele o faz, ele em seguida ele faz uma pergunta e diz assim: você sabe por que eu fiz isso? Odinho, bem-vindo, mandou um e-mail aqui, desculpa, Brega. Aí, bem-vindo, Dinho. E aí está aparecendo a minha reunião do caminho, que eu vou parando e cumprimentando as pessoas que vão chegando. Isso aqui é o papo na rede. Aí ele diz assim, ele olha para os irmãos e fala: sabe por que eu fiz isso? Aí o pessoal, óbvio, né, meio que assim, aturdidos, né, estupefatos, né, porque alguns tinham tido já a dimensão de que era o Filho de Deus ajoelhado na frente deles, né, o Deus encarnado diante deles. E eles assim, tipo, não fazemos a menor ideia, Senhor. Não fazemos a menor ideia do que o Senhor está fazendo. Ele diz: para que vocês façam isso na vida. Para que vocês, em saindo daqui, né, vocês façam isso na vida, do tipo, aquilo que também já dissemos e aprendemos um pouco, é que ninguém na jornada da vida vai chegar em casa sem que esteja com os pés empoeirados. Então é bom que vocês lavem os pés uns dos outros, isto é, cubram um ao outro, não é? Abençoem, cuidem uns dos outros, porque vocês vão precisar disto. E que não fique restrito, Carlos, então, a um dia, a um lugar, a uma circunstância. Então, por isso que eu tô. Então, nessa noite, na verdade, antes de ele inaugurar ou propor um rito, né, ele inaugura, mesmo que aquilo ali, nós estávamos falando de portal, né, mesmo que ali Jesus estava abrindo um portal, não é? Para eles assim dizer assim, do tipo: queridos, acabou, o véu rasgou, ou ia se rasgar, né, ali em seguida, né? É por mim que vocês entraram, eu sou a porta. Então assim, acabou essa coisa de sacralidades extemporâneas, circunstanciais, situacionistas. Não, agora o santo, não é? A santidade está presente. Cara, né? Na antiga aliança era proibido invadir o Santo dos Santos. Na nova aliança, o Santo dos Santos invadiu, vazou. Então assim, naquela noite, o lava-pés, o partir do pão e do vinho, e os outros, vamos dizer, as outras gesticulações, né? Enfim, todo aquele ambiente criado, o próprio ambiente da mesa,
O próprio fato deles estarem numa casa emprestada, não é? De estarem num ambiente transitório. Jesus não estava no templo fazendo isso, ele estava num ambiente transitório. Alguém emprestou a casa para aquele momento. Poderia ter sido a casa da mãe do João, mas poderia ter sido a casa de qualquer outro. Uma casa. Deixando claro que, a partir daquele momento, o templo, né? O templo, o lugar, o dia e o rito deixavam de existir, né? Então, assim, ele fica em pé de igualdade com todos, porque na casa não tinha o que tinha no templo, os degraus, né? Que o sacerdote, na hierarquia, uns ficavam acima do outro. Não, eles estavam todos no entorno da mesa, do tipo, daqui para frente vai ser assim. Né? E eles vão partilhando, Jesus vai partilhando. Você não tem você perde, você falou uma coisa que é interessante, só um parênteses, não. Cara, que é assim, você não tem a hierarquia funcional, né, de que um é mais do que o outro, não. E você não tem uma hierarquia geográfica. Não. Que esse lugar é mais importante que o outro. Não tem. Você está no presente lá. Torna aquele Vocês lugar fazem o ambiente tão importante. Exato. Então, assim, só para fechar o meu pensamento, assim, que nessa noite, antes, né, dele estar sugerindo um rito para que fosse repetido ao longo dos milênios, né, ele está sugerindo que, a partir daquele momento, eles saíssem, né, pela vida, e onde quer que eles se encontrassem, né, aquele lugar poderia ser um lugar de Eucaristia. Isso. Né, de viver eucarístico. De viver eucarístico. Então, assim, esse momento que, lamentavelmente, se tornou, na tradição, né, um hiato, né, ou um item, né, ele, na verdade, é o todo. Ele é o todo. Do tipo assim, você disse bem, nós reduzimos aquilo que, na verdade, Jesus dá a maior e principal importância. Ele diz, é isso aqui que eu quero que vocês repitam. E aí vem aquela coisa, né? Ele veio e diz, eu sou o pão. Né? E eu me reparto com vocês. E eu quero que vocês façam isso pela vida. E faço isso em memória de mim. Né? Esse vínculo. Esse repartir a vida. Porque aí eu penso o seguinte, olha a coisa que é assim, a igreja lá de Atos, ela tem, eu lembro no capítulo 2, são 4 elementos assim que são significativos no cotidiano daquela igreja, né? Que é as orações, a comunhão, o partir do pão e o perseverar na doutrina dos apóstolos. Né? Quer dizer, essa dimensão do tomar a Escritura como referência para sua reflexão, é permitir que a Escritura se torne palavra na sua vida, é a comunhão, que é essa relação que surge, que eu acho que uma palavra próxima à comunhão é a amizade. Sim. Essa amizade gerada pelo Espírito na comunidade, vínculo, né, o vínculo, né? As orações, porque afinal de contas uma igreja ora, e o partir do pão. E que me parece, naquele momento, lá em Atos, um sentido mais rico do que aquele que a gente dá hoje, Carlos, do partir do pão. Que tem esse elemento eucarístico, remetendo à ideia daquilo que Jesus está falando, façam isso em memória de mim, mas que também me faz pensar, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que nos fala do pão nosso. Fala do pão nosso, do pecado nosso, do perdão nosso, né? Então é muito cômodo. Não é exclusividade de ninguém. Né? É muito cômodo essa ideia de que na comunidade nós temos lá no primeiro domingo do mês um momento em que nós pegamos um cálice de suco de uva, na maioria das vezes, um pedacinho de pão, e nós dizemos que aquele é o momento da ceia do Senhor, nós estamos repartindo o pão. Quando você tem em torno dessa comunidade pessoas que não têm o pão no dia seguinte, ou que têm necessidades que não estão sendo supridas. E aí é que eu fico pensando assim, qual que é a dinâmica para qual façam isso em memória de mim? Repartam o pão, repartam o vinho, que significa, ou que simboliza no mínimo, dependendo da sua linha teológica, o meu corpo que é dado por vocês, o meu sangue que é derramado por vocês, né? Que tem esse valor de redenção, a gente jamais vai negar isso, mas que nos convida
a viver nessa mesma dimensão da entrega, do repartir a vida. E aí assim, Fernando, se eu estou entendendo, quer dizer, a nossa tentativa de proposta para a vida nessa nossa reflexão aqui, olhar de novo para aquela sala e fazer as interpretações mais próximas possíveis daquilo que de fato ali estava acontecendo, não é? De que Jesus está num momento de tensão absoluta, como homem, como ser humano. É a noite mais escura. É o estresse dos estresses, né? Os irmãos, os amigos, né, estavam não tanto quanto ele, porque não sabiam tudo, mas estavam numa expectativa, porque ele vinha sinalizando que aquela poderia ser uma noite fatídica, né? Havia entre eles um que já tinha se vendido, né? E eu pego essa complexidade que o Judas vive. E há considerações que a gente pode fazer, usando os textos paralelos, Carlos, de Lucas e de João, que nessa noite, ao redor dessa mesa, surge uma grande discussão entre os seus seguidores, seus discípulos. Quem de nós é o mais importante? Então isso, quer dizer, o fato de que, vamos colocar assim, Deus, vamos pensar, Deus em Cristo, Deus quando encarna em Cristo, ele encarna nas complexidades humanas. Fica todo mundo próximo de si mesmo e das suas angústias, dos seus medos, das suas perguntas, das suas venha questões. Venha para a mesa. Mas assim, venha com essas angústias, com essas complexidades. Não é passe por algum lugar e se purifique para chegar para a mesa. Não. Venha para a mesa com isso tudo. Ele está na casa de uma família, ele está com homens que alguns eram pais de famílias, outros eram filhos, né, de pais, como João e Tiago eram filhos mais jovens de pais que estavam militando ali nos arredores, né? Ele traz para a mesa 12 pessoas com histórias, com crenças, com valores, com expectativas, percepções diferentes, com percepções da vida diferentes. Então, assim, você tem um Mateus coletor de impostos e tem um Zelote. Exato. Quer dizer, a ideia dele trazer para o redor, para o entorno da mesa, horizontalmente falando, né? Gente, meio que assim para mim, meu entendimento, né? Quer dizer, como que naquela mesa Deus tivesse em Cristo convidado toda a humanidade. E do tipo, olha, está todo mundo sentado aqui. E eu vou me partir com todos, não com os 12, mas eu estou me partindo com a humanidade, ou com a criação, né? Quer dizer, aqueles 12 simbolizavam, né, a criação toda, como acontece em seguida na cruz, sendo resgatada e trazida de volta para as mãos do Criador via o Deus encarnado, o Cristo de Deus, não é? Então, assim, se você interpreta desse modo, não dá para você fazer uma ceia memorial. E desculpe, né? Desculpa, perdão se eu estiver aqui ofendendo quem quer que seja. Mas ainda em algumas comunidades, é no último momento da reunião, né? É lá pelas tantas, depois de ter tido, aspas, né, momentos então muito mais eufóricos, né? Os tais longos, intermináveis cânticos de louvor, uma longa, interminável reflexão bíblica, tempo gasto com avisos e tantas quinquilharias que fazem parte hoje de uma reunião. Aí no final aí alguém olha no relógio e fala assim, tem que fazer em 5 minutos. Porque já deu a hora. O que nós temos que fazer em 5 minutos? A ceia. A ceia, pastor. O Brega, deixa eu ler aqui um recado do Arcadite, lá de Teresina, que tem aí divulgado esse é meu, obrigado, amigo. É o nosso divulgador maior do Coenonia, valeu. Por favor, mesmo. Tem valido muito. Boa tarde, Carlos, Fernando e Choi. Aqui, acho que a ceia ou Eucaristia é mais do que um simples ritual. Primeiro, como foi falado, é um memorial. Segundo, é comunhão. E terceiro, claro, como memorial deve ser feito com pão e vinho,
pão que lembra o corpo e vinho o sangue. Mas a Eucaristia é comunhão. Na virada do ano, na Igreja Batista onde me congrego, fizemos um jantar onde todos esperaram uns aos outros se servir. Isso é comunhão, mas acho também que a ceia é também quando reparte o Evangelho com o próximo, pois o Evangelho na pessoa de Jesus é o pão. Se cada um partilhar Jesus, o pão da vida, aí viveremos em comunhão. Comunhão é perdoar, aceitar diferenças de meu irmão para caminharmos como o corpo de Cristo. Só isso, você fez um apanhado legal. Por aí. Eu acho que é exatamente essa questão de, tá apagando ali o negócio. Por aí. Mas de... Não é que a gente vai abolir esse momento da comunidade, que você de fato tem o pão e o vinho, mas eu acho que essa ideia de isso precisa estar conectado com outras dimensões e vivências da caminhada no dia a dia, para que não se torne, e sobretudo quando acontece aquela questão, Carlos, em que algumas pessoas assim, quem vai e quem não vai participar desse momento. Ainda é um momento de exclusividade, não de inclusividade. E outra coisa que eu acho, você está falando da ceia, ou desse momento em que Jesus ele está se alimentando com os discípulos. A gente precisa lembrar que é o momento da Páscoa. Sim. E fazer uma refeição pascal. E Jesus ele toma, a impressão que eu tenho que sobre aquela mesa havia muito mais do que pão e vinho. Havia uma refeição e pão e vinho eram parte daquela refeição, mas ele toma esses dois elementos, eu acho que aí sim, remetendo a uma frase que eu acho que é muito significativa, porque quando ele pega o pão e diz assim, esse é o meu corpo. Né? E então ele parte o pão, mas é uma refeição que está tendo, e aí você nos ajudou a lembrar essa questão, a complexidade de histórias ao redor daquela mesa. Aí eu me lembrei, enquanto você falava isso, de uma outra circunstância onde a Escritura nos orienta alguma coisa sobre esse momento, que é 1 Coríntios, capítulo 11. E se você parar para pensar, é igualmente um mar de complexidades. Total. Em que Paulo está fazendo uma série de recomendações, porque tinha cara que comia demais, não deixava para os outros, tinha gente que passava fome, tinha gente que se embebedava. Porque a igreja cujos dons, né, eram abundantes, né, também era a igreja mais complexa e mais confusa que tem no Novo Mas Testamento. É interessante pensar nesse aspecto, assim, cara, esse momento... Quem está na mesa? Quem está na mesa? E aí quando o Paulo diz assim, o nosso irmão Paulo, né, examine-se pois o homem a si mesmo, para vir à mesa, é aquela ideia que a gente tem pensado, que assim, não é em termos de eu não tô legal hoje para participar. Não é, deixa eu ver se eu estou aprovado. Porque nesse sentido que ninguém vai, mas é reconhecer assim, eu necessito muito, tanto desse pão e desse vinho. E dessa comunhão, né? Eu preciso disso aqui, ó. Né? Eu gostei muito, quando eu tinha pensado nessa questão, Carlos, a gente falar de um viver eucarístico, cara, eu lembro uma vez um retiro que eu participei com o Carlos Hernandes, que é um psiquiatra argentino, e ele falou uma coisa que eu a partir dali fiquei pensando, achei muito bacana, que ele falou assim, na nossa casa nós temos uma mesa eucarística, que aí essa ideia sim, não é a mesa eucarística daquela mesa da ceia, mas nós trabalhamos em casa e nos esforçamos para isso, para que essa mesa seja um lugar de partilha de vida, de alimento, de sonhos, de decepções e tudo mais. Quando ele falou isso, cara, eu falei assim, cara, uma mesa eucarística, uma sala eucarística, uma casa eucarística, uma vida, um viver eucarístico, né? Que aí, Fernando, e eu gosto muito dessa expressão de Jesus, que me encanta, né? Que eu às vezes tenho dito assim, que em alguns momentos Jesus se mostra gentil e educado. É um Deus que pede para ser lembrado, não é? Não é um Deus que impõe, mas é um Deus que diz assim, quando vocês se reunirem, quando vocês se encontrarem, ou no dia a dia, no correr da vida, nos ambientes onde vocês estiverem, né? Tipo assim, né? Lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Do tipo assim, vocês não têm, não é uma obrigação, mas assim, é um apelo, né? Que ele faz, né? Isso tem a ver quase lá com quando João é revelado a ele o Apocalipse e a igreja de Laodiceia. Né? Há um Deus que bate a porta, né? Se alguém abrir, eu entro. Quer dizer, é um Deus gentil, né?
Não está chutando a porta. Não é Deus que empurra a porta. Quer dizer, é esse Deus que está nessa sala e diz assim, eu não estou convidando... Bom, ele os promove a amigos na última instância, né? Eu não estou convidando vocês para um estilo de vida que não seja esse estilo de vida, né? Do partilhar o pão e o que está sobre a mesa, né? Com quem for necessário. E se alguém precisar ser limpo, né? Se alguém precisar tirar a poeira dos pés, por favor, providencie, né? Então, assim, eu penso que o ritual, concordo com você, eu não sou contrário, eu só lamento que ele tenha virado apenas um ritual. Uhum. E que há alguns dos nossos queridos, né, que entendem que indo neste dia, naquele lugar, naquele horário, e participando desse ritual, ele adquiriu uma espécie de status ou know-how, ou poder em si mesmo, uma credencial. Exatamente. Mas às vezes até isso, um poder em si mesmo. Há uma coisa... Isso é uma perversão do ritual. Não é? Mas assim, que ele aconteça sempre que nos reunirmos. Eu acho até que há o reducionismo é inclusive nesse sentido, não é? De assim, por que não fazer isso sempre? Uhum. Por que não fazer? Em fazendo, nos encorajarmos, né? Para aquele momento em que nos despedimos ali com um beijo, com um abraço, e um ao outro, né? Dizermos um ao outro, né? Lembrem-se do Senhor, né? Você está indo para onde? Está indo para casa? Lembre-se do Senhor. Você usou uma expressão aí, Carlos, assim, que eu achei interessante, me fez lembrar outra coisa, que é lembrem-se de mim, né? Que é o façam em memória de mim. Né? Lembrem-se de mim quando fizerem isso. Mas aí eu fiquei pensando uma coisa interessante, que quando a gente faz isso, pode ser que a gente ajude a lembrar aquele que esqueceu. Sim. Ou aquele que não pegou ainda. Sim. Porque sabe o que me veio à memória? Sim. Quando Jesus está andando no caminho de Emaús, aliás, tem 2 discípulos andando para o caminho de Emaús, e Jesus se aproxima dessas 2 pessoas, que a gente não sabe se são 2 homens, 2 mulheres, ou um homem, uma mulher, enfim, são 2 pessoas. Né? Tem uma mensagem, uma homilia, cara, eu esqueci o nome, mas é um padre católico, achei fascinante. Quem até deu a dica foi o Rudemar, com quem a gente vai tomar um café amanhã. Que ele fala o seguinte, é um casal. E ele trabalha em cima dessa possibilidade. É um homem e uma mulher caminhando. Mas enfim, quando eles chegam lá no vilarejo, eles convidam Jesus a entrar. E aí quando Jesus parte o pão, eles reconhecem. É quase aquela coisa assim, eles se lembraram. Então, o façam em memória de mim, me parece que é uma possibilidade também de ajudar o outro a se lembrar do que está acontecendo. Né? O Dani, tá aqui, o Dani está mandando a pergunta lá, eu vou colocar aqui, que a gente... A Silvana... desligou o ar-condicionado, Daniel? Não, aqui tá calor mesmo. Tá muito quente. Se eu tivesse no Face, ia dar um like na resposta do amigo que deu o significado da ceia. Ela tá falando, acho que da resposta lá do Arcade, lá de Teresina, que eu acho que ele fez um apanhado legal sobre foi ótimo. Essa questão da ceia, da Eucaristia mesmo. É verdade. E que vai para além. Eu lembro quando a gente encontrou algumas vezes o Rick Watts. Ele trabalhou muito, eu acho, também esse sentido de o que é que acontece quando a igreja se reúne no entorno dessa mesa, e o que significa. E aí ele fala assim, como que às vezes, então, essa ideia que às vezes é reducionista e às vezes ela é quase que medíocre. Porque assim, é aquela coisa do pedacinho do pão e tal. E fala assim, é para ser uma festa. A experiência. Aí, uma Fernando, celebração. E aí, Fernando, vai muito daquilo que... Você lidera uma comunidade assim, mais livre, eu também. E aqueles que têm tido a chance de conduzirem grupos menores e com mínimos de liberdade, né? Nós temos a chance de conduzir este momento com muito mais abrangência,
né? Você pode fazer uma mesa mais farta, você pode trabalhar muito melhor a partilha, você pode trabalhar muito melhor essa questão das complexidades que estão no entorno da mesa. Você pode, enfim, trabalhar tudo aquilo que para mim é a ideia que Jesus dá, do tipo, gente, eu estou saindo daqui para ir morrer por causa de toda a humanidade, não é por causa de vocês só. Eu estou indo para morrer pelo pecado dos que cometeram pecados até aqui, dos que cometerão pecado até o último dia. Quer dizer, eu estou saindo para morrer em favor de toda a humanidade. E toda a criação. Então, quando ele diz, olha, façam isso em memória de mim, e há aquela expressão de que isso anunciará, né, a volta de Jesus, o plano redentor de Deus, tem a ver com isso. Você não pode fazer disso tudo, que é esse momento, um item de uma celebração. Quer dizer, isso teria que ganhar um pouco mais de visibilidade e significado. Mas mais do que isso, Fernando, aí por exemplo, nós, eu e você e mais alguns amigos, temos tido a graça, né, de a nós mesmos nos encorajarmos diariamente, semanalmente, a encontros e a estar ao redor da mesa com amigos, com irmãos, ora para um autoencorajamento, ora para um choro, ora para uma confissão, ora para um riso, repartir a uma vida, conversa bem-humorada, mas nós temos a nós mesmos nos cobrado e nos imposto isso, quase que como uma obrigação. Nós precisamos nos encontrar. E temos, nos tempos de encontro, né, em algum momento tido chance, né, de ouvir-nos uns aos outros, né, de orar, de ter aquela convicção de que, olha, não estamos sozinhos aqui nessa mesa. É em memória dele, porque ele está aqui. Nós nos lembramos dele. Mas aí eu estou dizendo isso assim, de resgatar... Isso é uma posição legal da Igreja Ortodoxa, que eles chamam da presença mística do Senhor. Presença mística do no Senhor. No momento da Eucaristia. Mas assim, às vezes, Caio tem esse hábito de, em todas as refeições, e às vezes num simples café, assim, vamos fazer isso em memória dele. Ou como um amigo diz em alguns momentos, ele diz assim, o Senhor está aqui. Né? Sabe essa coisa de deixa eu só mandar um recadinho que o Dani está falando. O Jonadab, que está ali com o Daniel Choi, está mandando um abraço para você, Elaine, que está vendo ao vivo esse programa. Tá bom? Espero que esteja. E repita para os amigos. É verdade. Então assim, em sendo essa a proposta, nós estamos começando o ano ainda, né, de 2014. E eu gosto de períodos emblemáticos, né, e datas emblemáticas. Aliás, datas, nomes, lugares e pessoas sempre mexem comigo. Né? De assim, eu preciso incluir na jornada da minha vida momentos eucarísticos, para que, quem sabe, eu chegue um dia em que a minha vida seja eucarística, que é essa proposta de menos cultos na vida e mais vida de culto. Porque o que nós temos hoje é muito culto na vida. Você tem comunidades que têm celebrações manhã, tarde, noite e madrugada. Temáticas, inclusive. Temáticas e essa coisa de congresso, de seminário, enfim, esse mundo de coisas, quer dizer, e é culto de tudo quanto é jeito, culto para isso, para aquilo outro, uma coisa absurda, né? É um estresse até para muitos nesse sentido. É uma overdose. É uma overdose. No meu modo de pensar, nós tínhamos que caminhar para isso. Caminhar, quando acordamos, dependendo do tempo de vida, né, do tempo da vida ou da estação da vida que nós estamos, não é? Eu estou numa estação diferente, você noutra,
né? Mas assim, quais são os momentos eucarísticos que eu tenho cada dia? Né? E que isso é claro para mim, né? Que isso é claro para mim. E eu inserir isso na minha vida e na vida de alguns, né? Porque a Eucaristia requer o outro, né? Sim. A partilha. Não se faz sozinho. Né? Não é sozinho. Então, assim, quanto mais eu incluir isto na minha vida, pode chegar um momento, né, em que a minha vida, ela sim é aquilo que o Paulo diz: tudo quanto fizerdes e pensardes, fazei-o em nome do Senhor. Como é que isso é possível? E com ações de graça. E com ações de graça. Com Eucaristia. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Se não você ir inserindo na sua vida, né, no bem e no mal, inclusive, né? Sabe aquela coisa assim? E até porque também, Carlos, eu penso assim, isso remete diretamente a um fato que eu acho que é o centro daquilo que a fé cristã propõe, que é a redenção que Jesus efetua na cruz. E que transforma, e que gera vida. Quer dizer, quando eu falo de redenção na cruz e ressurreição. Sim. Né? Então, quando a gente pensa disso que a gente está dizendo, o que é viver esse sentido eucarístico, cotidiano, diário, nas relações, nos ambientes mais diferentes, tem a ver com entender que há um Deus que realizou uma obra de redenção. Sim. E Ele está levando a efeito isso. Sim. E aí, ou eu me permito, vamos dizer assim, ser levado por essa compreensão de que há uma realidade nova de vida, de perdão, de Deus se chegando a nós, e que me dá um outro olhar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as relações, sobre eu mesmo, quem eu sou. Exato. Entende? Por que eu estudo, por que eu trabalho, por que eu caso, por que eu tenho filho, por que eu vou aqui, que eu vou lá, que eu faço. Qual é a resposta para isso? Serviço. Serviço. Então, assim, eu acho que nesses tempos, né, tem algumas coisas que eu tenho buscado para resumir o entendimento sobre o que é o Evangelho, Fernando, e a gente tem conversado muito sobre isso. Não é? Primeiro, assim, né, Deus encarna em Cristo. Deus vira a gente em Cristo para dizer para mim, para você e para qualquer ser humano vivo hoje na face da Terra, dizer assim: escuta, é em carne que o negócio acontece, é na vida. Deus encarna para dizer assim, meio que querendo dizer assim: eu gostaria de ser assim. E ele vem como o melhor ser humano que esse mundo já conheceu, né, que o universo já conheceu, e dizer assim: é assim que tem que ser. Vocês não precisam ser deuses, vocês precisam ser gente. Eu criei vocês, gente. A encarnação vem para dizer: é gente, é gente. A crucificação vem para propor, quer dizer, mortes necessárias, né, para que a gente melhore na ressurreição, né? A cruz, ela propõe mortes necessárias. E a gente experimenta isso, eu diria assim, Carlos, em doses homeopáticas, né? O que eu quero dizer doses homeopáticas, assim, eu não preciso Jesus, não é morrer. Jesus toma ele isso, vai e faz, mas eu acho que isso que você está querendo dizer da morte e da ressurreição existem coisas na nossa jornada de vida que morrem e só não nasce uma coisa nova e melhor porque alguma outra coisa ainda não morreu. Não tem como. Não é? Então, assim, isso para mim é o Evangelho. A ressurreição é um recomeço. Né? Isso para mim é o Evangelho. Um parênteses para você que está vendo ao vivo ou não ao vivo, ao morto, sei lá como chama. Videotape. E aí... mas a pergunta que eu queria colocar é essa. Talvez esse momento, assim, o que é que precisa morrer nas nossas vidas? Né? Existe alguma coisa tem que, coisa assim, que eu preciso fazer. Tem gente que fala assim: eu queria começar tudo de novo. Bom, para começar tudo de novo, alguma coisa tem que morrer. On demand. On demand. É a expressão. Tem um ao vivo, on demand. É muito difícil falar isso aí, Dani. Então, assim, eu vou falar videotape. Sob demanda. Isso para mim é que tem a ver com essa, com assim, vida eucarística.
À medida que eu encaro a minha humanidade, né, no limite do limite do limite, eu faço morrer todo dia o que precisa ser o que precisa morrer, porque se eu quero que coisas novas, né, comecem em mim, ou que hajam novos nascimentos em mim, eu preciso, não tem como fazer com que algumas coisas morram, né? A semente só brota depois que morre, não é? Isso para mim é vida eucarística. Agora, aí alguns também perguntam, bom, mas como é que eu faço, né? Qual é o trajeto? Aí eu criei para mim um sisteminha, né? Já que a gente vive no tempo do sistema, e o Jonadab estava aqui falando de softwares, né? Então, cria um sistema, Jonadab, assim, que implique ou que inclua viver a vida como? Amando, orando, perdoando, trabalhando, repartindo, comungando, fazendo bem feito, até o fim. Se você fizer mais um, você faz 10. Aí são os novos eu acho. Vamos, a gente vai achar. Indo assistir o jogo do Corinthians e do Palmeiras e pronto. Pode incluir, não tem problema. O Palmeiras começou bem, sim. Pessoal, olha, a gente está encerrando. Eu queria lembrar um cântico que foi feito por um dos nossos amigos na época de... não, foi lá do pessoal do Morumbi, né? Foi o Guilherme e o Heber, eu acho. Unidade e Diversidade. Que eu acho assim, é um cântico eucarístico, porque ele fala assim, da multidão dos que creram, era só um coração. E a alma, somente uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira, sempre grande poder, curas e milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo, o Senhor, ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração. E a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vida eucarística. É isso aí. Agora, o Fernando, só para fechar assim, da minha parte, cabe, no meu modo de entender, e aí sim eu entendo que cabe a responsabilidade àqueles que já entenderam, né? Aqueles que já compreenderam, aqueles que foram encontrados pela graça e se deixaram, né, encontrar pela graça. Eu penso que cabe a estes, né, que vivem e convivem em comunidades, né, que eu chamo de comunidades de seguidores de Jesus de Nazaré, independente das bandeiras denominacionais que levantam, mas em todos esses lugares tem uma comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré ali, de gente que entendeu, de gente que compreendeu, de gente que sabe o significado, de gente que quando ora, que quando canta, que quando lê a palavra vira palavra dentro dele. Gente séria, gente comprometida com valores eternos e não efêmeros, gente que não barganha, que não negocia, gente que não fica chamando Deus pro balcão dos negócios. Não, gente que chega com vontade de chegar com a cara no chão, porque sabe quem é e o Deus que tem. Quem é assim, no meu modo de entender, tem que avisar os outros. Lembre-se de mim. Isso. Sabe essa coisa? Lembra-se de mim, irmão. Você está lembrando de Jesus? Eu acho que esse é uma tarefa, né, de um seguidor de Jesus de Nazaré nos dias de hoje. De quando em quando bater nos ombros de alguns, bater nos ombros de alguns empresários, de alguns políticos, de alguns pastores, de alguns pais, de algumas mães, de alguns professores. Lembra-se de mim. Talvez uma pergunta que ajude nisso, né? Se bater no ombro, que é o que nós estamos fazendo, amigo? Podemos dizer que é em nome, que é em memória. Em memória? É em memória dele. Queria ler o último e-mail para a gente fechar, Braga, do Vicente Neto, de São Felipe, Bahia. Olha.
Vicente, obrigado pelo seu e-mail. Ele mandou um e-mail assim, carinhoso demais. Ele está dizendo mesmo? que vocês são como um frondoso bosque em pleno sol de verão. E a gente está sabendo que é sol de verão, rapaz, que tu não imagina. Você não faz ideia, viu, Vicente? Que nos convida para o piquenique do amor sob a sombra da verdade, abraçado pelo vento fresco da graça. É um poeta, Vicente. Obrigado por existirem. Vicente, obrigado pelo seu e-mail, pelo carinho que você mandou aqui, essas palavras bonitas, poéticas, mas assim, cheias de graça e bondade. Que bom terminar o programa com o seu e-mail. Bom, gente, só para... e-mail eucarístico. Aproveitar que ele falou de piquenique, festa, enfim, lembrar que o meu amigo Fernando Oliveira e a dona Selma completaram 25 anos de casamento. Fizemos uma festa... Fizemos não, né? Fizeram, né? Uma festa bonita, né, na comunidade no domingo. Parabéns, Fernando. Para mim foi uma baita de uma surpresa, mas foi linda. Fez um bem ao coração que vocês um dia vão saber. Foi lindo, revimos muito amigos queridos, né, gente da história. O Dani tá pondo aí. Obrigado, Dani. O Dani fez um vídeo aí com a ajuda das minhas filhas, muito bonito. Ficou lindo. Ficou lindo. Chegou outro, Roger Alves. São Caetano do Sul, Fernando e Brega, ótimo papo, momentos ímpares como esse é que nos dão cada vez mais sentido na vida e nos fazem caminhar com mais amor e leveza. Verdade, pão que alimenta e vira palavra, atitude, vida. Valeu demais, um abraço. Obrigado, Roger. Valeu, Roger. Pelo seu e-mail também. Semana que vem, se Deus permitir, a gente está aí. Vamos continuar, 2012, Papo na Rede. 2014, que 2014, isso é verdade. É que eu estou muito emocionado. O Dani colocou a foto lá do vídeo. Eu fiquei assim, todo. Pessoal, um beijo para vocês. Até a próxima aqui. Beijo, gente. Tchau.